Bom dia a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Sim? Antes de nós iniciarmos, por favor, ore comigo, feche seus olhos. Peça para que Deus fale ao teu coração. Senhor amado, nessa manhã nós, em nome de Jesus Cristo, pedimos para que fale conosco. Continue a falar conosco. Abra os nossos corações, abra a nossa mente. Nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, que nesta manhã, todos nós, sem exceção, todos nós possamos ser curados, transformados, lavados e remidos pelo teu sangue. Possamos sair desta porta para fora, Pai, felizes, sabendo o que tem que ser feito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1. Leremos a partir do versículo 5, que diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Podem se assentar, por favor. Nós lemos poucos versículos, mas eu gostaria muito que você lesse o capítulo 1 do livro de Tiago na sua casa. Ele é extremamente importante para a nossa fé. O capítulo 1 do livro de Tiago, dentre muitas coisas, fala sobre as provações, ter alegria nas provações. Ele diz que as provações produzem um negócio que se chama perseverança. E perseverança leva a um amadurecimento espiritual. Então, fala sobre isso. Todo mundo deve ter provações. E às vezes a gente não se alegra com ela. E o livro de Tiago, capítulo 1, está ensinando o quê? Na provação, se esforce por se alegrar. Por quê? Porque isso vai causar um negócio chamado perseverança. E perseverança amadurece o cristão. Fala também sobre a humildade e a verdadeira riqueza. Fala também sobre ouvir, falar e agir. Fala sobre fé, não só em pronunciá-la, mas fala sobre fé no sentido de ação. Eu tenho, por isso eu faço. Então, o capítulo 1 do livro de Tiago é espetacular, eu tenho certeza que será muito proveitoso para vocês, tá? Mas hoje aqui eu quero enfatizar outra coisa. Tirar outra lição desse texto, que é o seguinte: a questão de ser instável, a questão de mudar facilmente de opinião, a questão de começar e nunca terminar. O texto que nós lemos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. De boa vontade ele dá. E o texto continua assim:
Peça-o, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse texto parece até um paradoxo, porque o que ele diz? Ele diz o seguinte: se você tem falta de sabedoria, e aqui eu vou completar, tem falta de qualquer coisa, peça a Deus, que Ele dá livremente, de boa vontade Ele dá. Então, nós servimos um Deus que é bom, que dá, que entrega. Mas o versículo seguinte diz assim: peça, porém, com fé. Então, pedir as coisas a Deus é um primeiro passo. O segundo é acreditar que Ele está te ouvindo e vai te dar. É a fé. E aí, eu falei que parecia um paradoxo, por quê? Porque o terceiro versículo que nós lemos diz assim, ó: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Não vai receber, não vai ter, se não tiver fé. Pedir é um passo. Se pedir sem fé, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Se a pessoa for como a onda do mar, que vai, que volta, que é levada, que vem de novo, não vai receber nada de Deus. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu tenho certeza que não só os cristãos como nós, qualquer pessoa, quando tem uma dificuldade, quando precisa de alguma coisa, o que ela faz? Ela pede. Ó Deus, e alguns dão até outros nomes a Deus, e pedem as coisas. O problema é que pedir por si só não é nada se não tiver fé. E a fé tem que ser do jeito certo. Porque se não for, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Está dando para entender o que o texto está dizendo? Primeiro você pede, ele dá, livremente. Depois o texto diz, não vai ter. Existe uma condição para começarmos a receber de Deus. E a condição é a fé. Precisa ter fé. Precisa acreditar. Então, pedir a Deus com fé, sem duvidar, é essencial. Essencial. Então, nós temos aqui duas situações. A primeira, tem gente que tem mente dividida. E a mente dividida é o seguinte: ela mostra falta de fé. Tem hora que a pessoa acredita, tem hora que não. Mente dividida. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A gente tem também a questão da instabilidade. Pessoas que começam e não terminam. Não começar e não terminar algo é falta do quê? A gente pode até dizer, é falta de fé. Mas começar algo e não terminar, são pessoas que não sabem muito bem o porquê começaram algumas coisas. Elas podem ter começado por influência de alguém, por não acreditarem talvez que aquilo pode trazer algum benefício, elas acabam parando. Ou elas não veem naquilo algo além do que está acontecendo ali no momento. Elas não conseguem
de fato ter certeza se aquilo é bom ou não. A gente está falando de instabilidade, a gente está falando de eu começo, mas eu não termino. Eu não termino porque eu não sei se isso é bom para mim. Então, a gente está falando, sim, pessoas que não creem naquilo que estão fazendo. Eu vou trazer aqui alguns exemplos que parecem bobos, tá? Mas são exemplos do dia a dia. Então, estamos falando de pessoas com facilidade em serem influenciadas. Por exemplo, pessoas que acreditam em Deus em momentos de bênção, mas duvidam da sua existência ou bondade em tempos de dificuldade. Gente, isso é assim algo tremendo. Quando as coisas estão dando certo, você vê a pessoa dando aleluia e glória a Deus. Quando as coisas começam a ficar difíceis, porque dificuldade acontece com todo mundo, porque dificuldade gera perseverança. Dificuldade gera perseverança e perseverança gera maturidade. É o que o próprio livro de Tiago está dizendo. Quando a dificuldade vem, acabam os glória a Deus e aleluias. As pessoas acabam então parando. Instável. Quando tudo está bem, mas quando as coisas não estão bem, eu não sei se eu sou amado mesmo. É como se João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixasse de ser verdade. Tá tudo bem? Não, eu sou amado. As coisas entraram em dificuldade. Eu não sei se Deus me ama. Eu não sei nem se ele existe, para falar a verdade. Está entendendo a instabilidade? Se tem um texto que diz que Deus te amou tanto, que deu o único filho por você, por que que na dificuldade, que às vezes passamos para gerar perseverança, perseverança gerar maturidade, nós não continuamos acreditando nisso? É desse nível de fé que a gente está dizendo. Se você está passando por problemas, peça a Deus para resolvê-lo. O texto que nós lemos diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. Mas peça sem duvidar, peça com fé. Se você estava bem, você estava dando glória a Deus, agora que não está, continue dando glória a Deus. Lembrando que na dificuldade é gerado perseverança. Perseverança gera maturidade. É claro que eu não quero que você passe por dificuldade. Não é a ideia aqui. Mas em algum momento da vida isso pode acontecer. E quando acontecer, você tem que continuar crendo. Amém? Outro exemplo. Estamos falando de pessoas com falta de comprometimento. Então, tem pessoas que vão à igreja apenas quando as coisas estão indo bem, mas abandona rapidamente essas práticas quando os problemas se resolvem. Então, são pessoas que vêm quando precisam de alguma coisa. Quando o problema é resolvido, a pessoa simplesmente não vem mais. Falta de comprometimento. Nossa, minha vida está terrível, é só Deus para resolver, aí ela vem. As coisas se resolvem naturalmente, então a pessoa naturalmente também se afasta. E eu sei que você conhece alguém assim, e deve ter vindo o nome na tua cabeça. Não fale. Não é para ela não está aqui, é para você. Porque nós também fazemos isso. Quando as coisas estão muito bem, normalmente a gente não ora muito. É verdade. Quando as coisas estão muito bem, normalmente a gente não ouve os louvores que ouvia quando, eu vou usar uma expressão feia, tá? Quando o bicho estava pegando.
Então, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Nós deveríamos vir na igreja quando as coisas estão bem. Nós deveríamos vir à igreja quando as coisas estão mal. Nós deveríamos louvar a Deus quando as coisas estão bem. Nós deveríamos louvar a Deus quando as coisas estão mal. Dificuldade gera perseverança. Perseverança gera maturidade. Outro exemplo, estamos falando de pessoas com oscilação entre confiar e duvidar. Olha só, um dia a pessoa crê que Deus pode curar, mas no dia seguinte tem medo e já não acredita tanto assim mais. Então, passa uma semana acreditando, orando, jejuando, 2 semanas orando, acreditando, jejuando, aquele empenho, aquela intensidade. Terceira semana, quer saber? Não ouviu até agora, não vai ouvir mais. E aí, passo para trás. Quer saber? Deus não me ouviu. Eu jejuei igual um doido. Eu dei um monte de oferta. Eu isso, eu aquilo. Eu ajudei não sei quem. Eu fiz aquilo outro. E eu não fui atendido. Quer saber? Parei. Eu sei que veio gente na sua cabeça de novo. Mas lembra, não fale o nome dele. Não é para ele. Ele não está aqui, é para você. Porque nós fazemos isso. Está entendendo, gente? Isso é ser instável. Começo algo forte, empenho, né? Intenso. De repente não consigo ver resultado, vou dando passo para trás, vou cada vez, né, deixando de lado, até que chega uma hora que aquilo que foi iniciado não foi terminado. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É muito difícil você ver alguém que começa algo, se esse algo vai bem, ok, mas quando não vai, é muito difícil ver alguém persistindo e insistindo por muito tempo. E aí você pode até dizer para mim, mas Estevão, o que uma pessoa ganha insistindo num negócio que não dá certo? Perseverança, maturidade. Porque é o que o texto está dizendo. Deu para entender? Outro exemplo, estamos falando de pessoas com busca constante de sinais. Olha só, um exemplo é pessoa que pede repetidamente sinais a Deus para tomar decisões, qualquer que sejam elas. Mas perde a confiança quando não tem uma resposta óbvia. É meio que assim, ó Deus, manda um sinal se eu devo escolher isso ou aquilo. Ó Deus, manda um sinal se eu devo ir ou não ir. Ó Deus, estão pedindo sinal, e sinal, e sinal, e sinal, e sinal. E quando não tem, Deus não me ama mesmo. Esquece de João 3,16 de novo. E João 3,16 é só um dos textos, esquece da Bíblia inteira. Deus não é semáforo, meu amigo. Me perdoa pela piada sem graça. Para ficar te dando sinal. Ou você crê que Ele está ao teu lado, ou você crê que Ele te ama, ou você crê que Ele deu a vida por você, ou estamos instáveis. Está na hora de amadurecer. Eu não acho errado ter sinais. E acredito que até Deus dá para alguns como milagre. Milagre é exceção à regra. Mas toda hora, cada instante, em todo momento, por qualquer coisa, espera um pouquinho. Você é muito mais esperto do que isso. Você sabe o que é certo e errado, sabe o que tem que ser feito. Você só precisa ter fé, acreditar, seguir. Por que precisamos de tantos sinais assim?
Você precisa de sinal se deve continuar na sua empresa ou não, mesmo que lá você tenha que fazer coisas erradas. Espera um pouquinho, meu amigo. Se é coisas erradas, você sabe o que tem que fazer, não precisa de sinal. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está mentindo para todo mundo aí e quer um sinal de Deus ou não, se tem que mudar de vida? Espera um pouquinho, mentira. É do diabo. Você sabe muito bem o que tem que fazer, não precisa de sinal nenhum. Ah, eu estou traindo minha esposa, eu preciso de um sinal de Deus para mudar de vida. Que sinal o quê, meu amigo? Adultério é pecado. Você não precisa de sinal nenhum, você precisa de mudar de vida. Vergonha na cara, me perdoa a grosseria das palavras. A gente precisa começar a mudar esse negócio. O sinal está na Bíblia. O sinal está na palavra. De novo, quero abrir um parênteses aqui. Deus opera sinais e maravilhas, milagres, são exceções maravilhosas. Tomara que você seja a exceção e tenha o sinal. Tomara, mas nem sempre é assim. Não é assim com todo mundo, mas é com todo mundo o amor de Cristo. O amor é derramado a todos, sem exceção. Milagres não. Sinais não. Está dando para compreender? E aí eu fico aguardando um sinal, esperando um sinal, implorando por um sinal, em vez de simplesmente tomar uma atitude, uma decisão, com base na palavra de Deus. Instável, mente dividida. É só fazer o que é certo. E nós somos inteligentes para saber o que é certo e o que é errado. Então, em vez de ficar lá perdendo tempo pedindo sinal, por que não pede perdão dos seus pecados a Deus? E muda de vida. Toma uma atitude. De novo, você pode receber um sinal. E isso seria algo maravilhoso e milagroso. Milagre é uma interferência divina, uma exceção à regra. E não acontece toda hora. Por favor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Lucas. A gente precisa complementar esse texto com outro para que tudo isso fique gravado na mente da gente e muito bem gravado. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, por favor. Vamos ler um dos textos mais conhecidos do livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, leremos o texto do prudente e do insensato, que está a partir do versículo 46. Diz assim o texto. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Dá uma pausa aí, a gente vai ler o resto, mas dá uma pausa aí. Gente, todo mundo fica, Deus, Deus, me ajuda, e não faz o que deve ser feito. Está entendendo o que Jesus está falando? Ai, Deus, socorre-me, pelo amor de Deus, pelo amor de ti mesmo, né? Por amor de teu nome, me ajuda. E não faz o que deve ser feito. Instável. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Me perdoem pela dureza das palavras, mas está na hora de amadurecer, igreja. De verdade. Está na hora de amadurecer e aprender o que é fé de verdade. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei com quem se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ou você faz o que está escrito na Bíblia, ou a sua casa cai. Já ouviram a expressão a casa caiu? A casa caiu porque não foi feito o que era certo. Ou você obedece o que está na Bíblia, ou a sua casa cai. Vamos mudar o texto? Ou você tem fé de verdade e acredita que Deus está com você, de que você é amado, de que você é escolhido. Ou não pense que receberá coisa alguma do Senhor, pois é instável, começa e não termina. Acredita só de vez em quando, não tem fé de verdade. Não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Me perdoa por dizer dessa forma. Mas está na hora da gente começar a ser diferente. Está na hora de mudar. Lembra que eu falei sobre o capítulo 1 de Tiago? Que uma das coisas que ele fala é: precisamos ouvir, entendendo agir. Está lá no primeiro capítulo de Tiago, que eu disse para você ler na sua casa. Ouça, aprenda, faça. Ouviu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Acredite. Mas está faltando, Estevão. Acredite que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Essa dificuldade vai causar em você, sabe o quê? Perseverança. Perseverança gera amadurecimento espiritual. Está faltando agora, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é fé. Isso é fé. Não adianta dizer, quando está tudo bem, que o Senhor é o meu pastor. Tem que dizer também e acreditar quando as coisas não estiverem bem. E é isso que eu gostaria de estimular em você aqui hoje. Não importa o momento da tua vida, se você entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele perdoa todos os seus pecados quando você se arrepende. Você se torna uma nova pessoa a partir daí. E aí vem aquelas dúvidas, né? Ah, eu sou uma nova pessoa, mas eu continuo perdendo. Não se trata de perder ou ganhar, se trata de ter a vida eterna. Ah, eu continuo pobre depois que eu aceitei a Jesus. Não se trata de ser rico ou pobre, se trata de ter a vida eterna e Deus te amando como nunca alguém conseguiu amar o outro. As coisas estão indo mal para mim, assim como também vai para os outros. A questão é que nós temos aquele que nos ama mais do que tudo. A obra que Ele iniciou, Ele haverá de aperfeiçoá-la. Acredite nisso. Hoje nós podemos estar perdendo, mas aquele que iniciou a boa obra haverá de completá-la. Em questão de dias, talvez meses ou até anos para alguns, as coisas vão mudar. Isso é fé. E eu continuo louvando, eu continuo adorando, eu não desisto, eu não paro, eu não deixo de servir no ministério porque eu estou mal, eu não deixo de servir no ministério porque eu estou bem, eu simplesmente faço porque o Senhor é o meu pastor, porque Deus está comigo, porque eu o amo, porque eu o quero, porque eu entreguei a minha vida a Ele, independente de do que eu estou passando no momento.
Deu para entender um resumo agora de Tiago, capítulo 1, versículo 5, 6, 7 que nós lemos, 8? Se você não está bem, peça a Deus que dá a todos sabedoria para sair dessa enrascada. E Ele dá livremente. Mas peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois se você duvidar, será como a onda do mar, que vai e vem, nunca para, nunca está no lugar que deveria estar. Não pense tal pessoa que, sendo como uma onda, receberá coisa alguma. Pois pessoas com mente dividida, pessoas instáveis, não recebem coisa alguma do Senhor. Fechem seus olhos, por favor. Eu quero que você ore a Deus agora. Que você se apresente diante de Deus. E se você foi instável, se você começou algo, não terminou, se você em algum momento se identificou com o que foi falado, então é hora de se arrepender e começar de novo. Nós servimos um Deus que é justo, e todos aqueles que se arrependem têm os seus pecados perdoados. Um Deus longânimo, que mesmo em situações recorrentes, Ele acaba sendo amável novamente com a gente. Então é hora de se apresentar diante dEle. E sim, começar do jeito certo, tudo de novo. Senhor amado, nessa manhã, nós pedimos para que, por favor, perdoe todas as vezes que fomos instáveis, todas as vezes que clamamos por algum sinal, por exemplo, por todas as vezes que desistimos porque estava muito difícil, ou por todas as vezes que deixamos de fazer porque já tínhamos tudo aquilo que queríamos. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, aprender a questão da constância, em ser constantes, em orar constantemente, em te buscar constantemente, em ler a tua palavra constantemente, em colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas constantemente. Que a constância seja uma palavra, Pai, a ser seguida. E perdoa-nos, Pai, se em algum momento fomos instáveis. Se em alguns momentos deixamos de fazer o que deveria ser feito. Por favor, Senhor, em nome de Jesus eu peço que todos nós possamos sair daqui hoje animados, restaurados, sendo constantes, cristãos constantes, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Nós vamos tirar os nossos dízimos e ofertas, e você pode fazer isso